Agora, o evangelista Jimmy Swaggart vai nos falar sobre as colunas no templo de Deus. Obrigado, senhores. Os que trouxeram a Bíblia, abram comigo agora no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, eu vou ler no capítulo 3, versículo 12. Jesus está falando a João, na ilha de Patmos. João tem quase 100 anos de idade. Os outros já partiram. A voz do seu irmão Tiago foi silenciada já há muito tempo. Mateus, o coletor de impostos, se foi. O grande pescador se foi. Natanael e Tomé também se foram e somente ele ficou. E então Jesus lhe diz isto: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. Lembre-se disso: eu o farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Eu vou trazer a mensagem e depois orar pelas pessoas que estão querendo receber o batismo no Espírito Santo após a mensagem. Vou falar sobre colunas do templo de Deus. Quando Jesus fez esta declaração, eu o farei, não quis dizer que iria forçar ou coagir. Ele nunca usa força, ele nunca coage ninguém. Você vive para ele se quiser, se você não quiser, não precisa. Você tem de sofrer as consequências, é certo. Mas quando ele usou esta palavra fazer, eu farei coluna do templo do meu Deus, ele queria dizer, eu moldarei, eu o formarei, eu o esculpirei, como o oleiro dá forma ao vaso em suas mãos. Eu farei, eu moldarei, eu esculpirei uma coluna no templo do meu Deus. Quero curvar a cabeça agora. Pai Celestial, eu te peço ao pregar nesta hora que me ajudes a dizer exatamente o que tu desejas que eu diga. E eu me coloco em tuas mãos. Nós precisamos de crescer e de crescer. E Jesus precisa crescer, crescer e crescer. Por isso, Senhor, peço a tua ajuda e peço tudo no poderoso nome de Jesus. E eu te darei louvor e glória. E todos disseram amém e amém. Quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu me convenço que não há palavras, expressões ou frases nela por mero acaso. Cada coisa neste livro tem um significado. Eu vejo isso mais e mais com o tempo. Quando Jesus disse as palavras, e eu o farei coluna no templo do meu Deus, ele tinha em mente mais do que uma figura de linguagem. De fato, esta é a única vez, com exceção de uma referência feita pelo apóstolo Paulo, que a palavra coluna é usada. Quando ele disse isso, estava se referindo a algo que eu espero poder tornar claro a vocês hoje. Mostrar o que ele estava falando, aquilo que ele quer que você venha a tornar-se. Aqui na América existem adesivos que eu vejo às vezes nos para-choques dos carros que dizem: não somos perfeitos, só perdoados. E paciência, Deus não completou sua obra ainda.
E isso, basicamente, em termos atuais, resume o que eu estou dizendo. Ele diz: eu farei, eu moldarei e modificarei, eu irei talhá-lo, segundo a imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele está transformando você hoje, de acordo com o poder do Espírito Santo em sua vida. Pois bem, quando Davi se tornou rei de Israel, o país era um pouco mais do que um conjunto de tribos fragmentadas, que tinha tentado unificar-se no reinado de Saul, mas sem resultado. E quando o jovem pastor foi ungido para ser rei de Israel por Samuel, o profeta, esse acontecimento teve extraordinárias consequências mesmo em nossa vida hoje. Davi era chamado o doce salmista, o suave cantor de Israel. E existe um termo que os judeus usam, que nós não entendemos nem usamos muito em nosso falar. Ele era chamado o querido de Israel, Davi. A Bíblia diz que depois de solidificar seu reino, ele partiu para o Nordeste para consolidar o que Deus queria que ele consolidasse em Israel, conforme as promessas de Deus, é muito maior do que você vê naquele pequeno país hoje. Eu já ouvi o presidente Reagan mencionar o plano que ele sente que tem de criar uma pátria para os palestinos, e nós sabemos que todos são amados por Deus, todos, mas o lado ocidental que está em discussão, eu respeito muito a opinião do nosso estimado presidente, mas este é um plano que vai falhar, não vai ser realizado, porque o lado ocidental pertence a Israel. Há ali muito de Moisés e Jacó, muito deste livro naquela área. Davi foi para o Nordeste, para as margens do rio Eufrates, para a terra de Zobá, que era governada por um rei pagão chamado Hadadezer. É uma coisa curiosa, eu estava viajando há pouco, ao longo da divisa do norte de Israel, estávamos voltando de Beirute, bem no meio do último verão, e no meio de bombas explodindo e canhões enterrados, armas antitanques, veículos levando armas. E eles estavam mencionando nomes, e um dos homens que se tinha salientado muito naquela parte do mundo, ele tinha o mesmo nome que eu mencionei há pouco, Hadadezer. E esse nome Hadadezer não era realmente o nome de sua mãe que lhe deu quando nasceu. O nome Hadadezer era um título como faraó ou César. E significava meu ajudador. E quando se vai procurar a raiz desse nome, antigo e arcaico, quer dizer meu demônio ajudador. Alguns desses reis pagãos eram tremendamente ricos. E Davi foi até lá e invadiu esse país de Zobá, nas margens do Eufrates. Satanás permite, se isso servir ao propósito dele, é estranho que você prospere nas finanças às vezes, para enlaçá-lo na sua teia de engano.